Olá a todos! Hoje vamos ver juntos um tema sobre o qual se fala muito nos dias de hoje: as cores da aura humana. Podíamos começar pela pergunta: o que é a aura? E o que é a aura? Também mais ou menos todos nós sabemos. É aquela atmosfera de energias psicomentais que envolve o nosso corpo e que vem descrita como uma espécie de nuvem em forma humana. Uma luminescência, um vapor colorido que compenetra e circunda o corpo de cada um de nós. Mas há um problema. Esta aura não é comumente visível e mensurável, utilizando as ferramentas que geralmente estão disponíveis. E assim surgiram várias teorias, algumas delas bizarras, confusas, sobre este assunto. Ideias também fantasiosas e também um certo ceticismo legítimo, se nós quisermos rejeitar este tipo de pesquisa, apesar de que ela faz parte do património tradicional de muitas nações, para não dizer de todas, e eu diria que os estudos são importantes porque eles afetam intimamente cada um de nós. Porque, digamos assim, na realidade, o que sabemos sobre nós mesmos? Existem estas eternas questões que, pelo menos uma vez na vida, nós nos colocamos. Talvez nos momentos mais difíceis ou tristes, mas muitas vezes permanecem sem uma resposta satisfatória. Perguntas como: onde estava antes do nascimento? Qual é a minha origem? Qual o propósito da nossa existência? O que é que acontece depois da morte? Existe um paraíso no final dos nossos dias, como dizem as religiões, ou o que temos está aqui nos anos da nossa vida sobre a Terra e depois acabam no zero total? Não sabemos responder cabalmente. Muitos de nós só se conhecem através da anatomia, a fisiologia e a psicologia, que nos ajuda muito. E a ciência, que faz grandes avanços também nesta direção, mas há ainda muitos enigmas por resolver. Em geral, pensamos que somos feitos de duas partes, um corpo e uma alma. Algo definido que vemos quando nos olhamos ao espelho e quando se faz uma fotografia, e algo não muito bem definido que é percebido, que não se vê, mas existe como uma parte profunda de nós mesmos. Uma parte interior, espiritual, para dizer algo que é contrário à matéria, que é intangível, como contrário àquilo que é tangível, porque nós realmente não sabemos do que é feita a alma e como é. Nós temos mais crenças do que um conhecimento real. Numa época em que a ciência e a tecnologia não estavam em grande desenvolvimento como nos dias atuais, as pessoas acreditavam, pelo menos a maioria, naquilo que os fundadores das religiões e os seus alunos diziam acerca de ter visto na vida do além. Mas hoje a ciência tem avançado maravilhosamente. Nós podemos ver muitas coisas na televisão, por exemplo, a religião explicada como no passado não nos satisfaz a todos, deixa um certo amargo na boca. As pessoas querem saber mais, querem ver, querem tocar, querem ter provas. Se com alguma ferramenta especial se pudesse ver para além do muro da matéria e assegurar às pessoas sobre as realidades espirituais, sobre o que acontece após a morte, por exemplo, eis que a inquietação e a desconfiança alteram a configuração. Quantos problemas seriam resolvidos se pudéssemos ver a alma, por exemplo, ou ver os anjos de que tanto se fala nestes dias, ou até mesmo Deus? Por exemplo, aquilo que nós chamamos normalmente de cor, na realidade é luz. A cor é uma sensação ligada ao sentido da visão, que funciona só quando a luz atinge o olho. Para nós, sem luz não existem as cores e precisamos do sistema visual para perceber, seja a luz, sejam as cores. Podemos distinguir objetos, temos um conhecimento visual do que nos rodeia de acordo com a refração da luz. Pode-se dizer, num certo sentido, que a cor não existe por si mesma. E se devêssemos dar uma definição, devíamos dizer que
A cor é vibração, é uma radiação luminosa. A radiação eletromagnética proveniente do Sol não é unicamente luz visível, que pode ser decomposta em várias cores, como demonstrado pela experiência do prisma famoso, mas é também uma luz infravermelha, uma luz ultravioleta, raios gama, raios X, ondas de rádio, etc. O olho humano percebe o comprimento de onda entre os 380 nanómetros, que é correspondente à cor violeta, e os 780 nanómetros, correspondente ao vermelho. A combinação da radiação compreendida entre estes valores dá-nos a luz solar, que nós vemos como luz branca incolor. Esta limitação da sensação visual varia de pessoa para pessoa, mas só ligeiramente. Em algumas condições mais favoráveis, podem ver a cor roxa para um comprimento de onda de cerca de 360 nanómetros. Um roxo cinza, também conhecido como um lavanda cinza. Ou até um vermelho ao comprimento de onda de cerca de 800 nanómetros. Vermelho escuro. Aqui vemos um diagrama de visão geral da radiação eletromagnética conhecida. Pode-se notar como a área é limitada aos comprimentos de onda que pode estimular a retina e em seguida ser visível para nós. Assim, como o ouvido tem limites na percepção do som, o mesmo acontece com o olho humano. Ele tem limitações na capacidade da visão. Se pensarmos que esta pequena parte do espectro eletromagnético que, quando atinge o nosso olho, provoca a sensação de luz, foi durante muitos séculos o único mensageiro do espaço e a olho nu era o único instrumento para medir a radiação. Podemos facilmente imaginar como era incompleta e parcial uma representação, por exemplo, do universo, porque ela era baseada unicamente em tais radiações que eram visíveis a olho nu. Em 1930, Carl Jansky descobriu por acaso que as ondas de rádio provinham do céu. E aqui o quadro do céu mudou. Dominada pela radiação de galáxias e nuvens de gás e poeira interestelar, o céu ficou irreconhecível, com as estrelas e o Sol quase insignificantes, se não invisíveis. O céu óptico e o céu rádio são as duas faces do universo, visto com diferentes instrumentos. Levar telescópios acima da atmosfera, graças aos satélites, foi possível estudar o universo na visão ultravioleta, raio-x e raio gama, bem como no infravermelho. E o panorama muda consideravelmente. E já que estamos a falar dos raios-x e da observação do universo, esta imagem que vimos a seguir é uma imagem distribuída pela NASA M49, vista do Chandra X-Ray Observatory. Estamos imersos num oceano de vírus, de micro-organismos, por exemplo, e do qual ignoramos a existência. No entanto, são visíveis a microscópio. Também a pesquisa bacteriológica requer competência e instrumentos adequados, caso contrário, ninguém suspeita ou vê o que circula no sangue. Esta figura, por exemplo, segundo vocês, o que será? Se uma pessoa não está acostumada a fazer este tipo de análise, não entende o que é, embora seja uma coisa comum, ou seja, uma coisa que todos os dias está diante dos nossos olhos. A imagem que vocês estão a ver representada é o leite, numa visão microscópica. Se a percepção das cores exteriores remete ao aparelho visual, ao sentido visual, que é um dos nossos 5 sentidos, há também um aparelho visual, digamos, espiritual, o que permite uma visão muito interessante. Permite a possibilidade de desenvolver um modo diferente de ver. E falamos aqui num sexto sentido que é de todos, e todos podem aperfeiçoar com os exercícios até obter a capacidade de ver exatamente as imagens
e cores que pertencem ao departamento da energia, o mundo mais sútil que tudo rodeia e que tudo compenetra. Nos tempos antigos, havia-se espalhada a ideia segundo a qual o homem emitia uma determinada radiação colorida. Pensou-se que este fenómeno acompanhava apenas pessoas de grande pureza espiritual, mas com o passar do tempo houve a convicção de que todo o homem possui esta radiação colorida, perceptível para os videntes e para os médiuns. Os ocultistas do século passado acreditavam que tudo na natureza emanasse esta radiação, não só os seres humanos, mas também as plantas, os animais, os objetos. Certamente não terá sido fácil dar uma prova científica. O cientista alemão, Barão Karl von Reichenbach, por exemplo, publicou em 1866 uma obra, Aphorismen, na qual descreve a sua experiência com as pessoas dotadas de faculdades mediúnicas, experiências que tinham permitido observar a radiação de metais, minerais e de seres humanos. Ele chamou esta radiação força ódica, OD. Mas Reichenbach foi insultado e desprezado, como sucedia muitas vezes a quem propunha uma teoria revolucionária. Ele morreu alguns anos depois da divulgação das suas descobertas, amargurado e desiludido. A mesma sorte teve o médico inglês George Starr White, que no seu livro The Story of the Human Aura descreve a sua experiência sobre esta camada de energia. Em 1891, o professor Röntgen descobre o raio-x. Em 1903, o professor Blondot, estudando este raio-x, descobre o raio-M. Ambos foram insultados pelos colegas, com ataques violentos e mortais, suficientes para que Blondot adoecesse e acabou por levá-lo a um fim prematuro. Um colega do hospital do professor Röntgen mostrou um particular interesse pelo fenómeno aura energética e conduziu a pesquisa a fim de ser capaz de demonstrar, até mesmo para os incrédulos, a existência dessa radiação, visível apenas para pessoas sensíveis. Em 1908, este médico estava convencido de que, de alguma forma, a aura deve ser perceptível ao olho humano, se equipado com uma ferramenta apropriada. E construiu telas de dicianina, uma substância colorida que provoca uma miopia temporária se fixada por muito tempo. Walter Kilner, este é o nome do famoso médico cientista, encontrou a confirmação da possibilidade de perceber a radiação do grupo ultravioleta. Publicou em 1911 o livro The Human Atmosphere, reimpresso depois em 1965 com o título The Human Aura. Também Kilner foi alvo de críticas e de oposição, mas continuou a sua pesquisa, com inúmeras publicações. Os seus trabalhos são bem aceitos pela revista médica de vanguarda Medical Times, em fevereiro de 1921, e da revista americana Scientific American, em março de 1922. Infelizmente, ele não pôde alegrar-se com esta apreciação, porque morreu em 1920 com 73 anos de idade. As imagens que estão a ver são sobre o efeito Kirlian. Um efeito que se produz colocando um objeto em contacto com uma folha de material fotográfico e aplicando uma elevada voltagem elétrica através de um dispositivo chamado câmara Kirlian. Se todas as condições necessárias forem respeitadas, obtém-se uma imagem do objeto circundado por um halo luminescente com contornos esfumados. Um halo que pode aparecer colorido se tivermos usado equipamentos sensíveis que podem gravar cor.
O nome do efeito e aparelho para a produção vem de Semyon Davidovich Kirlian, um reparador de máquinas fotográficas russo que descobriu em 1939. Juntamente com a esposa, Valentina Kirlian, publicou em 1961 um artigo explicando como uma normal película fotográfica poderia ficar impressa, também pondo-se numa espécie de sanduíche que consiste em dois eletrodos de alta tensão, entre os quais incluem o objeto para retratar. Independentemente das tentativas científicas para demonstrar a existência dessas energias súteis, existem muitos testemunhos de pessoas que, como dissemos, têm esta sensibilidade particular. No passado, uma das figuras mais importantes nesta área foi o místico sueco Emanuel Swedenborg. Nasceu em Estocolmo em 29 de janeiro de 1688. Estávamos no final de 1600. O seu pai era um bispo da Igreja Luterana Sueca. E, desta forma, imaginamos uma educação voltada para o religioso. Mas ele estava mais interessado na ciência do que na religião. Estudou química, matemática, filosofia, anatomia e dizem que falava cerca de 11 línguas. Terminados os seus estudos universitários, passou um longo tempo em Inglaterra, França e na Holanda, países então na vanguarda da pesquisa científica. Swedenborg logo alcançou uma grande reputação como um estudioso. Era um inventor e um homem de ciência e tinha contactos com os maiores cientistas do seu tempo. Aos 46 anos, escreve uma obra sobre metais intitulada Opera Philosophica e Mineralia, em 1734. Mas 10 anos depois, após uma vida de estudo e pesquisa, começaram a manifestar-se nele sinais de uma mudança profunda. O que causou essa mudança foram os sonhos, as visões de seres e lugares extraordinários, incomuns. Tenho visto milhares de vezes que os anjos têm uma forma humana e me encontrei com eles como o homem fala com outro homem, às vezes um, às vezes mais do que um. E eu não vi nada neles que difira do homem quanto à forma. Até que alguém possa dizer que se trata de uma ilusão, eu tinha permissão para vê-los em estado de vigília plena, enquanto eu era mestre de todos os meus sentidos e num estado de percepção clara. Sonhos e visões que produziam nele conflitos internos, porque ele acreditava que era um cientista, acostumado à pesquisa prática, à observação cuidadosa dos fenómenos naturais, acostumado a todos os que poderiam ser considerados concretos, mensuráveis e visíveis para todos. Um cientista da sua posição corria o risco de ser tomado como um louco, de ser ridicularizado e ele tornou-se conhecido em torno das suas visões. De facto, o caso Swedenborg fez discutir muitos criticaram, ele foi acusado de heresia por parte de alguns teólogos que não aceitam a realidade do seu contacto com a outra dimensão. As visões que o acompanharam até à sua morte ocorreram da seguinte forma: ele nunca perdeu o estado de consciência desperta, não caía em transe ou em êxtase, estava em plena posse das suas faculdades e da sua consciência. Via ao mesmo tempo o visível e o invisível. Na maioria das vezes, as suas visões ocorriam no estado de vigília, de olhos abertos, às vezes com os olhos fechados, num estado entre a vigília e o sono, ou em sonhos. Somente nos dois últimos casos, a consciência diurna foi prejudicada. Durante a sua vida, Swedenborg escreveu um total de mais de 50 livros, a maior parte em latim. Leadbeater, um outro famoso vidente, e estamos agora no final de 1800.
o seu nome Charles Leadbeater, que viveu entre 1847 e 1934. É sacerdote da Igreja de Inglaterra e foi um dos principais expoentes da Sociedade Teosófica. Ele também escreveu muitos livros sobre as suas experiências extrasensoriais, livros que mostram fotos das suas visões em imagens realizadas por um artista da época. Mas damos dois exemplos, porque não é o objetivo, não é? Aprofundarmos aqui de uma forma mais detalhada, não é? Podemos fazê-lo depois também numa outra ocasião. Daí termos dado só estes exemplos, mas dizia que quase sempre estas pessoas que manifestam espontaneamente essa faculdade não são pesquisadores que descobriram e meteram à disposição dos outros os métodos, as técnicas para despertar o desenvolvimento dos nossos sentidos espirituais. Sentidos que consideravam de maneira a permitir e explorar permitir a exploração de todos os mundos de energia. Mas no caso de Tommaso Palamidesi, que na sua escrita é clara e precisa, tanto na exposição dos métodos como na justeza filosófica e moral, muitas personagens famosas deixaram testemunho das suas visões e experiências, mas quanto aos métodos são pouquíssimos. Portanto, não é muito fácil se quisermos fazer uma verificação pessoalmente. Porque, por exemplo, eu posso acreditar naquilo que digo, mas se eu tiver os instrumentos ou as indicações de como posso vê-lo por mim mesmo, melhor. Então, neste caso, Palamidesi desenvolveu uma doutrina e uma série de exercícios práticos e adequados a nós que vivemos no mundo moderno e com todas as suas exigências modernas. Desde a tenra idade que era dotado de percepções que hoje se chamam extrasensoriais. Teve o seu primeiro fenómeno aos 9 anos de idade, quando se sentia muito atraído pela vida monástica e do sacerdócio. Visitava uma tia freira que vivia em Pozzallo, na Sicília. E a partir daí, toda a sua vida foi feita de inúmeros estudos e experiências, um pouco em todas as disciplinas relevantes para o aperfeiçoamento da consciência. Escreveu vários livros e uma série de notas que são chamadas cadernos de arqueosofia, onde apresentou um programa de técnicas de meditação sobre os centros súbteis com o uso dos nomes divinos da nossa tradição ocidental, com explicações claras sobre a constituição do homem invisível e da mulher. No período entre 1945 e 1952, Palamidesi dedicou-se à experimentação no campo da heteroscopia clarividente e depois, até 1981, continuou a analisar e a categorizar a aura das pessoas que o consultavam. Por um tempo, ele realizou análise a pedido, seja usando o seu poder psíquico, seja um instrumento de trabalho que ele inventou e chamou de radar cosmónico. Na nossa associação, este radar cosmónico é utilizado num curso de radiestesia. O arquivo Palamidesi é notável e é uma riqueza de informações interessantes tomadas, digamos, ao vivo, mesmo que só tenhamos uma parte desta informação, porque ele começou a formá-lo já nos últimos anos de trabalho. Hoje ficamos por aqui, mas daremos continuidade ao tema na próxima sessão, onde iremos falar então sobre as cores da aura e a sua interpretação.